Graça e paz a você que me ouve. Nesse vídeo eu gostaria de estar conversando com você sobre a palavra do Senhor que está ali em Lucas 17, do versículo 11 ao 19. É a história dos 10 leprosos, né, onde Jesus os curou. É bem interessante essa história, esse milagre, e a forma como as coisas aconteceram, e como a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, ela é verdade absoluta. Nós cristãos nos direcionamos pela palavra de Deus, e mesmo que foi escrita num fato histórico lá no passado, o Espírito Santo traz ela para o dia de hoje. Então vem comigo, vamos ver o que essa história tem para nos ensinar hoje. Então vamos lá. Jesus então ia passando ali e 10 leprosos o reconheceram e vieram até ele, mantendo uma certa distância, e gritaram: mestre, mestre, né? Cura-nos. E aí então Jesus falou: vão até o sacerdote. E eles foram. E no caminho, quando eles perceberam que estavam curados, um percebeu que estava purificado, então ele voltou até Jesus, ele voltou dando glória a Deus em alta voz, ele se prostrou e agradeceu. E aí Jesus falou: mas não eram 10? Somente esse estrangeiro, porque esse que voltou era samaritano, somente esse estrangeiro retornou para agradecer. Aí ele falou: levante-se e vá, que a tua fé te salvou. É complicada essa frase, a tua fé te salvou. Jesus já usou em outros casos, no caso da mulher com fluxo de sangue, enfim. E existem várias explicações, mas o que eu queria trazer aqui pra gente nessa meditação é algumas coisas que nós devemos observar, porque a lepra, né, ela era uma doença espiritual que se manifestava no físico. Então ela tinha um início espiritual e depois ela se manifestava no físico. E o sacerdote era quem tinha que observar e analisar se a pessoa tinha lepra ou não, se ela tinha que ficar isolada ou se ela podia voltar ao convívio social. Então ela era uma doença em princípio ali espiritual, de pecado, sabe? Lá em Levítico 13, 14, né? Ali tá bem claro isso, e ali tem a lei sobre o sacerdote, como que ele deveria proceder, enfim. Então, o pecado causava essa doença física, e o sacerdote que era preparado então para falar tem, não tem, se isole ou volte para o convívio social. E o interessante é que os 10 leprosos, eles conheciam, pelo menos a maioria deles, que Jesus era o mestre. E eles, quando Jesus mandou ele ao sacerdote, ninguém questionou, eles foram. Então isso nos leva a entender que eles eram pessoas conhecedoras. E no final, quando Jesus fala esse estrangeiro, então nos leva a entender que pelo menos os outros 9 eram judeus. Eles estavam ali em obediência, eles não chegaram perto de Jesus, eles respeitaram o distanciamento que a lei ordenava, né? Reconheceram Jesus como mestre, chamaram ele de Jesus, creram que ele poderia curá-los e obedeceram quando mandou ir ao sacerdote, porque esse era o caminho, era o sacerdote quem deveria determinar se eles estavam ou não curados, né? Só que só um retornou, e esse era samaritano. Então, o que eu fiquei pensando nisso, né? Eu achei muito interessante, porque quando ele retorna adorando em alta voz. Quando ele volta para Jesus e ele se prostra diante de Jesus e ele agradece, ele tem um sentimento grato, né? E Jesus fala: a tua fé, ou seja, a sua fidelidade, né? O seu retorno te salvou. Salvou do quê, né? Salvou de viver nessa vida improdutiva, salvou de viver, porque a gratidão, nós nos voltarmos a Cristo, nós o adorarmos em alta voz,
nós nos prostrarmos diante de Cristo, do nosso Mestre, e sermos gratos a Ele, da onde Ele nos resgatou, ou seja, da lepra, da separação com Deus, né? Nós podemos, talvez o nosso pecado nem nos separa da sociedade, mas nos separa de Deus, né? E Jesus então vem e nos limpa, nos purifica desse pecado. E então, quando nós temos esse entendimento, nós o adoramos em alta voz. Então isso nos salva de uma vida triste, isso nos salva da depressão, isso nos salva da ansiedade, isso nos salva do medo, isso nos salva do pecado, isso nos salva da perdição, isso nos salva de retornar a separação entre nós e Deus, a retornar ao estágio inicial, porque Jesus é o caminho entre o homem e Deus, né? Então Jesus, essa lepra que muitas vezes nos acomete, que pode ser uma lepra pequenininha ali, que a gente tem de estimação, escondidinha, né? Que talvez isso nem nos separa, nem nos causa tanto prejuízo aqui na vida, né? Em sociedade, mas essa lepra, ela começa dessa forma pequenininha, esse pecado começa pequenininho, mas se a gente fica no meio, junto com outros que estão com esse pecado, como era o caso do leproso que ficava junto com outros, aquilo começa a amortecer a pele, né? Como era essa doença, você começa a não sentir mais, ou seja, o pecado ele já não te incomoda mais, você já começa a pecar um pouco mais, a lepra já começa a esparramar. E aí começam os pelos brancos, como é descrito lá em Levítico 13, 14, os pelos brancos, ou seja, aquele pecado já começa a te deformar, começa a ter evidências no seu exterior, as pessoas já começam a enxergar sequelas daquele pecado em você, talvez você não sinta, ainda está anestesiado pela doença, pela lepra, né, pelo pecado, mas as pessoas à sua volta estão olhando, estão já vendo. E aí, de repente, você escuta falar de Jesus. Oh, meu Deus, Jesus, mestre, nos cure, né? E então Jesus te cura. E aí você simplesmente vai continuar vivendo a sua vida de acordo com a sua própria paixão? Quantas pessoas a gente recebe pedidos de oração na igreja, nos nossos grupos, que estão à beira da morte, que estão na UTI, que sofreram um acidente, que precisam de um milagre, e a igreja se junta em oração, ora e clama, e Jesus faz o milagre. E depois a gente vê aquela pessoa voltando àquela vidinha miserável, de rotina, talvez até de extrema religiosidade, mas sem intimidade com o Pai, sem esse coração grato, sem adorar a Deus em alta voz, sem se ajoelhar, se prostrar diante de Jesus. Ou seja, os milagres que Deus opera na nossa vida através do nosso Senhor Jesus Cristo tem que ter uma glória para Deus, tem que mostrar uma conversão, uma salvação, como Jesus falou, a tua fé te salvou. Vai com essa adoração em alta voz, vai com esse espírito de gratidão e glorifica o meu Pai aqui nessa terra, glorifica as pessoas, o meu Pai diante das pessoas que estão pecadoras, que estão leprosas, que estão afastadas do Senhor, que estão com um abismo entre ele e o Pai, que não conseguem ter convicção em Cristo, que não conseguem ter fé que a Bíblia é verdade, que tem dia que tá com muita fé e tem dia que não tem fé nenhuma, que não tem constância, que não tem persistência, essa lepra que hoje faz com que a gente viva raso em todas as situações, que não causa em nós intensidade, mas que às vezes até nos causa uma certa intensidade, mas é inconstante, ora lá em cima, ora lá embaixo. Então, ajoelhados diante de Jesus, glorificando a Deus em alta voz e num espírito de gratidão, conscientes da lepra da qual Jesus nos curou. Então a glória de Deus se manifesta através de nós e outros podem ser curados. Essa palavra de gratidão é uma coisa muito importante para se observar.
O povo andou no deserto por 40 anos, não era para morrer aquela geração inteira naquele deserto. Deus os livrou da escravidão do Egito para que eles pudessem gozar a paz e o descanso na terra prometida. Mas a ingratidão os levou à morte naquele deserto. Eles foram livres da escravidão, mas morreram como escravos no deserto. Mesmo sendo filhos, eles morreram como escravos. Então observe a minha vida, observe a sua vida, observe a vida daqueles que estão à sua volta. Cristo nos deu o direito de sermos filhos de Deus, mas muitas vezes, por ingratidão, nós vivemos como escravos ainda aqui na terra. Fico com essa palavra em nome de Jesus.